Olá! Você está no Lágrimas e Sorrisos da Vovó. Deixa um like e segue a gente. Vamos à história de hoje? Meu sangue escorria pelas pernas feito rio vermelho enquanto eu implorava com voz quebrada para ele parar. Mas meu próprio pai, aquele que devia me proteger, só apertava aquela mão calejada contra minha boca até eu quase sufocar, esmagando meus gritos contra meus dentes até machucar a gengiva. E continuava, noite após noite, como se eu fosse nada além de um objeto, um brinquedo quebrado para satisfazer aqueles desejos que nem o demônio entenderia. Eu via cada detalhe do rosto dele acima do meu. Os olhos injetados brilhando na penumbra, as narinas dilatadas pelo esforço, a boca contorcida numa expressão que misturava prazer doentio e uma raiva que parecia vir das profundezas do inferno, enquanto meu corpinho frágil de menina se rasgava por dentro igual pano podre. O bafo dele me envolvia como uma nuvem sufocante, penetrando minhas narinas, grudando na minha pele junto com o suor dele que pingava sobre mim. A dor era de enlouquecer, como se me partissem ao meio com um facão enferrujado e quente. Tantas vezes achei que ia desmaiar, que minha mente ia finalmente me dar esse alívio de sair dali, de flutuar para longe daquele tormento. Mas ele, com tapas no rosto e puxões violentos no cabelo, nunca permitia essa fuga. "Abre os olhos, desgraçada, olha para mim", rosnava entre dentes. Ele queria que eu sentisse cada segundo, que registrasse cada investida, que lembrasse bem, pro resto da vida, quem mandava, quem era o dono daquela casa miserável e de tudo que respirava debaixo daquele teto comido por cupim. Inclusive de mim, uma criança que ainda nem tinha perdido todos os dentes de leite, que ainda dormia abraçada com boneca feita de sabugo de milho enrolado em retalho, que ainda acreditava que um dia a vida podia melhorar. Naquelas noites, debaixo do peso dele, qualquer sonho de infância morria aos poucos, sufocado por aquelas mãos que deveriam ter me ensinado a andar, não a temer. Me chamo Otacília Teixeira. Me chamo Otacília Teixeira. Já tô com 78 anos nas costas, viu? Tô aqui na minha casinha em Florianópolis, longe daquele inferno que vivia em Manaus. Olha só pra mim, uma velhinha toda torta, com esses cabelos ralos e brancos que nem pinto. Pra quê, né? Já sofri demais nessa vida pra me preocupar com vaidade. Tenho essas cicatrizezinhas aqui no queixo e na bochecha, marcas que ele deixou em mim. Minhas mãos, coitadas, todas deformadas pelo reumatismo que veio cedo demais. Médico disse que foi de tanto sofrer na umidade daquela palafita. Meus dedinhos parecem garrinhos de caranguejo, todos tortos e doloridos quando chove. E meus olhos? São pequenininhos, cor de jacarandá molhado, escuros que nem noite sem lua. O povo diz que eles guardam mais histórias do que minha boca já contou. E olha que essa boca já falou muito, viu? Ando assim, meio mancando, por causa de uma fratura no quadril que nunca colou direito. E minha voz? Tá ouvindo como é rouca? Parece que foi gasta de tanto gritar por socorro que nunca veio. Tô aqui sentada contando essa história dolorida enquanto você me escuta do outro lado dessa telinha. E você, hein? Me diz nos comentários qual é seu nome e de onde está me ouvindo. Às vezes penso que minhas palavras viajam para lugares que essa velha manauara nunca pisou e provavelmente nem vai. Mas só de saber que minha história tá chegando aí já dá um quentinho no coração. Quem sabe tem alguém precisando ouvir isso para tomar coragem. Tem cada história escondida por esse Brasilzão, cada sofrimento calado, cada dor engolida com farinha que a gente nem faz ideia. Minha casinha aqui é simples, mas para mim é um palácio. Dá para ver um pedacinho do mar lá da janela da cozinha. Quando o dia tá limpo, vejo até uns barquinhos pequenininhos no horizonte. Perto da janela tem meu cantinho verde, onde cultivo minhas ervas medicinais e temperos que trouxe lá de Manaus. A priprioca, a andiroba, alfavaca, manjericão, tudo adaptado para o clima daqui. O cheiro é uma mistura que só quem conhece a Amazônia sabe o que é. Forte, penetrante, te leva para dentro da mata, mesmo quando você tá longe dela.
tenho uma mesinha de madeira antiga, toda marcada pelo tempo, onde preparo meus remédios. Cada risquinho nessa mesa conta uma história. Cada mancha tem um significado. E ali no canto está meu armário mais precioso, entalhado com símbolos indígenas que minha avó dizia serem protetores. Dentro dele, guardo meu tesouro. Mas isso fica para depois, num momento certo. Nasci em 1946, numa casa de palafita à beira do Rio Negro, em Manaus. Era uma casa de madeira erguida sobre estacas para quando o rio enchia na cheia não alagar tudo. O barulho da água batendo nos esteios da casa era minha canção de ninar. E também meu terror, quando as tempestades faziam o rio ficar bravo. Meu pai, João Carlos Teixeira, era seringueiro. Passava meses na mata cortando seringa, extraindo borracha. Quando voltava, vinha cheio de cachaça no corpo e ódio na alma. Nunca entendi por que ele era tão brabo, tão ruim. A mata fazia isso com ele? Ou ele já era assim e a mata só piorava? Sei lá, já desisti de entender. O que sei é que quando ele voltava, a casa tremia. Não só de medo, mas das porradas que ele dava nas paredes, nos móveis, na minha mãe. A mãezinha, coitada. Karen Teixeira era uma sombra andando, não uma mulher. Magrinha, fraca, sempre doente da malária que pegou logo que casou. Vivia tomando remédio, umas beberagens amargas que deixavam ela dormindo por horas, toda zonza. Os olhos dela eram amarelados da doença, o corpo tremia direto. Enquanto ele sumia na mata por meses, era ela que tentava botar comida na mesa para mim e para os meus 2 irmãos mais velhos. Mas não tinha força para quase nada. De tanto ficar doente, ficou da cabeça fraca também. Às vezes esquecia que estava cozinhando e deixava a panela secar no fogo. Outras vezes chamava a gente pelo nome errado, ou falava com pessoas que não estavam ali. A malária comeu o juízo dela bem devagarzinho ao longo dos anos. Meus irmãos, o Joaquim e o Sebastião, eram bem mais velhos que eu. Quando me lembro deles, já eram quase rapazes. Não aguentaram aquela vida por muito tempo. O Joaquim foi o primeiro a ir embora. Numa manhã, simplesmente não estava mais lá. Deixou um bilhetinho torto dizendo que ia tentar a vida em Belém. Nunca mais tivemos notícia. O Sebastião aguentou mais um pouco, esperou fazer 16 anos. Numa das voltas do pai, depois de apanhar tanto que ficou com o olho roxo por um mês, ele também sumiu. Disse que ia procurar trabalho num barco que ia para o Suriname. Para mim, que tinha só 8 anos quando ele foi embora, foi como perder um pedaço de mim. Era ele que me defendia, que me dava um pedacinho de peixe escondido quando eu estava com fome, que me contava histórias para eu dormir. Depois que eles foram embora, fiquei só eu. Uma menininha esquelética, com os cabelos sempre embaraçados porque a mãe não tinha força para pentear, as roupas remendadas tantas vezes que era difícil dizer qual era o tecido original. Na nossa casa, a comida era pouca. Às vezes passava o dia inteiro só com um pouco de mingau de farinha. Eu ia para a escolinha quando dava, mas era difícil prestar atenção na aula com a barriga roncando. Aprendi a ler mal e mal, a escrever pior ainda. Mas aprendi a me virar, a catar frutas caídas, a pescar lambaris pequenininhos com uma varinha improvisada, a fazer armadilha para pegar passarinho. Tudo escondido do pai, claro. Se ele soubesse que eu estava desperdiçando tempo com essas coisas em vez de ajudar em casa, a surra vinha na certa. O que não faltava naquela casa era medo. Medo do rio na cheia, medo de dormir com fome, medo das febres que vinham e iam, medo dos bichos que entravam pelos buracos do assoalho. Mas o maior medo, o que me fazia tremer as pernas até eu adulta, era o medo dele. Do barulho dos passos pesados quando ele voltava da mata, do cheiro de cachaça e suor azedo que enchia a casa, da voz grossa gritando por qualquer coisinha. Nos dias bons, ele só gritava e quebrava as coisas. Nos dias ruins, batia na mamãe até ela desmaiar. E em mim. Naquela época, ele ainda só me olhava torto, me beliscava de vez em quando, me puxava pelo cabelo se eu demorasse para atender um chamado. Eu achava que aquilo já era ruim. Mal sabia o que estava por vir.
Eu ainda tenho comigo, sabia? O ralador de madeira e dentes de pirarucu, que era da minha avó materna. Um curupira pequenininho assim, do tamanho da palma da mão. Toda feita à mão, os dentes do peixe cravados na madeira com uma precisão que hoje em dia não se vê mais. Minha avó usava para ralar mandioca, macaxeira, batata. Quando ela morreu, antes de eu nascer, minha mãe guardou como lembrança. Foi a única coisa que minha mãe me deu de valor, no dia que eu fiz 9 anos. Toma, Otacília, cuide bem. Era da tua avó e agora é tua. Foi o último presente que ganhei dela antes que ela ficasse completamente mergulhada na doença e nos remédios. Esse ralador virou meu amuleto, meu companheiro. Levava ele comigo por onde ia, escondido no bolso do vestido rasgado. Conversava com ele quando estava sozinha, imaginando que minha avó, que nunca conheci, estava me ouvindo através dele. E depois, bem depois, esse ralador serviu para outro propósito, um bem diferente do que minha avó imaginaria. Foi num setembro de 1955. Nunca esqueço, porque era a época das flores de jambo, que caíam feito neve rosada no quintal. Eu tinha acabado de fazer 9 anos e estava brincando com uma bonequinha de palha que tinha feito escondida. Ouvi o barulho do motor do barco chegando. Era ele, voltando depois de 3 meses na mata, o maior tempo que já tinha ficado fora. Escondi a boneca debaixo do assoalho, ajeitei meu vestidinho remendado e fui para a janela ver. O homem que desceu do barco não parecia o meu pai. Tava mais magro, mais sujo, mais cabeludo que o normal. A barba cobria quase todo o rosto, só dava para ver os olhos injetados e a cicatriz no lábio, que ele ganhou numa briga de bar anos antes. Mas o que mais me assustou não foi a aparência, foi o olhar. Tinha algo diferente, algo que nunca tinha visto antes. Ele olhou para casa, olhou para o rio, depois olhou para mim na janela. E sorriu. Não era um sorriso bom. Era um sorriso que fez meu coração gelinhado. Entrou em casa batendo a porta, gritando por comida, por cachaça, pela minha mãe. Ela estava no quarto, dormindo depois de tomar os remédios da malária. Tinha tido uma crise forte na noite anterior. Tremeu tanto que achei que ia morrer. Quando eu disse que ela estava descansando, ele rosnou como um animal. Pura moleza essa mulher. Não serve para nada. Foi até o quarto e tentou acordar ela, sacudindo com força. Mas ela estava tão dopada pelos remédios que mal abriu os olhos. Deixa ela, pai. Tá doentinha, eu implorei, puxando o braço dele. Foi a primeira vez que ele me olhou daquele jeito, como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Os olhos dele percorreram meu corpo magrelo de menina, parando em lugares que me fizeram sentir suja só de ser olhada. Tu já tá ficando uma mocinha, hein, Otacília? Ele disse, largando minha mãe na cama como um saco de farinha. Logo vai servir para alguma coisa nessa casa. Não entendi na hora o que ele quis dizer. Só sei que passou o resto do dia bebendo, cada vez mais brabo, cada vez mais esquisito. À noite, foi dormir no quarto com minha mãe, que continuava praticamente desacordada. Achei que estava tudo bem, que ele tinha esquecido aquele olhar estranho. Me enrolei na minha esteira no cantinho da sala, abraçada com meu ralador de madeira, e tentei dormir. O rio estava calmo naquela noite, quase não fazia barulho. Dava para ouvir os sapos cantando lá fora, as cigarras fazendo aquele chiado. Tava quase pegando no sono quando a porta do quarto abriu. Ele veio até minha esteira, cambaleando de tanta cachaça. Tinha tirado a camisa, só tava de calça. O peito dele era peludo, suado, cheirando a cachaça e fumo de corda. Se abaixou perto de mim e passou a mão no meu cabelo. Fechei os olhos com força, fingindo que estava dormindo, mas não adiantou. Sei que tu tá acordada, menina, ele disse no meu ouvido, o bafo quente e azedo fazendo meu estômago revirar. Vem com o pai, ele tá precisando de um carinhozinho e tua mãe não serve nem para isso mais. Me pegou pelo braço com tanta força que deixou marcas roxas, me arrastou até o quarto dele. Olhei desesperada para minha mãe deitada na cama, querendo que ela acordasse, que ela me salvasse, mas ela nem se mexeu. O que aconteceu depois? Ai, meu Deus! Ainda dói contar, ainda dói lembrar.
Ele me jogou na cama como se eu fosse um trapo, arrancou meu vestidinho velho com tanta força que rasgou inteiro. Tapou minha boca com aquela mão calejada, áspera, cheia de cicatrizes da seringa. Se gritar, te mato, ele disse, e eu acreditei. Os olhos dele não eram mais de gente, eram de bicho, de demônio. O que ele fez comigo naquela noite? Nenhuma criança devia passar por aquilo. A dor foi tanta, tão grande, tão insuportável que achei que ia morrer ali mesmo. Sangrei tanto que manchei o colchão todo. Chorei até não ter mais lágrimas. Implorei, rezei, prometi ser boazinha. Nada adiantou. Quando terminou, jogou meu vestido rasgado para mim e disse: limpa essa sujeira e fica quietinha. Se contar para alguém, jogo vocês duas no rio pros jacarés comerem. Saiu do quarto, deixando para trás uma menininha destruída, sangrando, tremendo que nem vara verde. Minha mãe continuava dormindo, alheia a tudo. Ou será que ela só fingia não ouvir? Essa dúvida me perseguiu por anos e anos. Naquela noite, algo morreu dentro de mim. A inocência, a esperança, talvez até a alma. Virei outra pessoa. Uma pessoinha assustada, calada, que pulava só de ouvir um barulho mais alto, que escondia o corpo sob roupas grandes demais, que aprendeu a se fazer invisível. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café, reclamou da comida, foi pescar um pouco no rio. Minha mãe acordou confusa, perguntando que dia era, sem notar meu olhar morto, meu jeito de andar diferente, as manchas de sangue que eu não consegui limpar direito do colchão. Tentei falar com ela. Mãe, o pai fez uma coisa ruim comigo. Ela olhou para mim com aqueles olhos amarelados, desfocados, e disse: que bobagem é essa, menina? Teu pai é homem direito. Se ele te deu umas palmadas, é porque tu mereceu. E voltou a tomar seus remédios, a mergulhar naquele mundo distante onde ela se escondia da realidade. Naquela semana, ele voltou pro quarto 3 vezes, depois 4. Logo virou rotina. Toda vez que a mãe estava dopada pelos remédios ou fingindo não ver, ele vinha. Me machucava, me usava, me destruía um pouquinho mais. A cada visita, eu morria um pouco. Parei de chorar, de gritar. Percebi que não adiantava. Ninguém ia me salvar. Ninguém queria ver. Tinha apenas 9 anos, mas já tinha perdido tudo o que uma pessoa pode perder. E assim começou meu inferno. Um inferno que duraria mais 15 anos. 15 anos de abuso, de dor, de silêncio. 15 anos onde cada dia era uma batalha para não me matar, para não enlouquecer, para encontrar uma força que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Uma força que, um dia, me permitiria não só sobreviver, mas me vingar. Vingar daquele homem que roubou minha infância, minha inocência, minha possibilidade de ser uma pessoa normal. Um homem que eu chamava de pai, mas que era meu pior pesadelo. Mas espera lá, antes de contar como me vinguei, preciso explicar como foi aquele inferno dia após dia. Os abusos que começaram naquela noite terrível não pararam nunca mais. Viraram uma rotina que durou 15 anos. 15 anos. Tu já pensou nisso? Cada noite eu tremia na minha esteira, rezando para ele não vir. Mas ele sempre vinha. Primeiro era só quando minha mãe estava dopada nos remédios. Depois, nem isso importava mais. Era quase toda noite, ou quando dava vontade nele. Às vezes ele chegava de madrugada, bêbado, me arrancava da esteira e me levava para o quarto. Outras vezes era de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, quando conseguia algum. Todo momento era momento de horror. Ele fazia isso com tanta naturalidade que parecia que era normal. Como se toda a casa tivesse um pai que usava a filha daquele jeito. Tu é minha, ele dizia, com aquele bafo de cachaça queimando minha pele. Eu fiz tu, eu sustento tu, eu faço o que quero. E quando eu chorava, a mão pesada dele vinha com força na minha cara. Para de choramingar ou te dou motivo de verdade para chorar. Meu corpo vivia cheio de marcas, dedos roxos nos braços, mordidas nos ombros, manchas nas coxas. Aprendi a usar roupas compridas mesmo no calor infernal de Manaus só para esconder.
As ameaças eram constantes como a chuva na Amazônia. Se tu contar para alguém, eu mato vocês duas, ele dizia. Quem vai querer uma menina suja como tu? Ninguém. Tu não vale nada, só serve para isso mesmo. Mas a pior ameaça, a que me gelava o sangue, era: se eu for embora, vocês morrem de fome em uma semana. E isso era verdade. Sem ele, não tinha dinheiro nenhum, não tinha comida, não tinha remédio para a mãe. Nós éramos prisioneiras dele, dependentes daquelas mãos que machucavam, mas também traziam o pão. Tentei contar para minha mãe várias vezes. Mãezinha, o pai tá fazendo coisa ruim comigo, eu dizia. No começo, quando a malária ainda deixava ela um pouco lúcida entre uma crise e outra, ela só balançava a cabeça. Tu tá inventando história, menina. Teu pai não faria isso. É pecado falar assim. Outras vezes ela dizia: se ele faz alguma coisa é porque tu provoca. Fica se mostrando. E a frase que mais me destruía: se eu falar alguma coisa, ele vai embora e a gente vai morrer de fome. Tu quer isso? Com o tempo, nem me dava ao trabalho de contar mais. Ela não queria ver, não queria saber. Preferia viver naquele mundo de fantasia onde o marido era bom e a filha estava bem. O pior era a dor. Nossa, a dor. Não só na hora, que já era um tormento, mas depois também. Eu sangrava por dias, tinha infecções direto, febre alta, dor ao fazer xixi, corrimentos estranhos. Sem tratamento, sem remédio, sem ajuda. Uma vez fiquei tão mal que achei que ia morrer. Febre tão alta que comecei a delirar, a ver coisas na parede, o corpo queimando por dentro. Ele ficou assustado, achou que tinha exagerado. Foi a única vez que trouxe um remédio, uns comprimidos brancos que conseguiu não sei onde. Toma isso e para de frescura, ordenou. Tomei e melhorei um pouco, mas nunca fiquei boa de verdade depois disso. Sempre senti dores, sempre tive problemas que nenhuma menina ou mulher deveria ter. Quando fiz 14 anos, aconteceu o que eu mais temia. Minha menstruação, que já era irregular por causa dos abusos e da má alimentação, parou de vir. Minha barriga começou a inchar, meus peitos ficaram doloridos, escondi o máximo que pude, usava roupas largas, faixas apertadas na barriga. Mas ele percebeu. Uma noite, me examinou com aquelas mãos enormes e calejadas, apertando minha barriga como se eu fosse uma fruta no mercado. Tu tá buchuda, ele constatou com uma frieza que me congelou. Não havia raiva, nem surpresa. Só aquela constatação seca, como quem nota que vai chover. O que ele fez depois? Jesus, me perdoe por contar isso. Ele me levou até o quartinho dos fundos, onde guardava as ferramentas. Amarrou meus braços e pernas com cordas de sisal que cortavam a pele. Pegou uma garrafa de cachaça e me fez engolir quase metade. Eu tossia, engasgava, o líquido queimava minha garganta. É para não sentir tanto, ele explicou, numa rara demonstração de algo que poderia parecer consideração, se não fosse tão monstruoso. Depois, com um pau de vassoura e umas ervas que ele mesmo conhecia da mata, ele tirou a criança de dentro de mim. A dor foi pior que qualquer coisa que já senti. Achei que ia morrer ali mesmo, sangrando naquele chão de madeira podre, com a vida sendo arrancada de mim. Sangrei por semanas. Quase não conseguia andar. Mas ele não deixou que eu descansasse nem um dia. Agora tem que continuar para limpar tudo por dentro, ele dizia, me usando mesmo com o sangue ainda escorrendo. Os abusos aconteciam em todo canto daquela casa de palafita. No quarto dele, na minha esteira, no assoalho da cozinha. Teve vezes que foi no banheiro improvisado que ficava fora da casa, um cubículo de madeira suspensa sobre o rio, onde os dejetos caíam direto na água. Foi lá que ele me pegou uma vez, de surpresa, empurrando meu rosto contra a parede enquanto fazia o que queria. Eu olhava para o rio, entre as frestas da madeira, vendo os peixes passando lá embaixo, e desejava estar no lugar deles. Livre, nadando para longe dali. Outras vezes, era no depósito no fundo do quintal, onde ele guardava coisas velhas e ferramentas. Um lugar abafado, cheio de baratas e aranhas.
Ninguém ouvia meus gritos lá. Uma vez foi até no telhado da casa, onde eu tinha subido para arrumar uma telha que voou na tempestade. Ele subiu atrás de mim, me prendeu contra as ripas de madeira e fez o que quis enquanto o sol castigava minhas costas e as telhas quentes queimavam minha pele. Não tinha lugar seguro naquela casa. Nenhum canto onde eu pudesse me esconder, me proteger. O João Carlos Teixeira, meu pai, era um homem que metia medo só de olhar. Alto, meio encurvado de tanto trabalhar, curvado nas seringueiras. As mãos dele eram a coisa que mais me apavorava. Enormes, escuras, calejadas, com unhas grossas e amareladas. Mãos que podiam quebrar um galho grosso sem esforço. Mãos que me quebravam um pouco a cada toque. Ele cheirava sempre a uma mistura de borracha e aguardente, um cheiro que até hoje me dá ânsia só de lembrar. Tinha uma cicatriz feia que cortava o lábio superior, resultado de uma briga de faca num bar quando eu era bebê. Mas o pior eram os olhos, vazios, sem luz, como poços sem fundo. Nunca tinham alegria, nem raiva de verdade. Só um vazio que engolia tudo. A voz dele era outro pesadelo. Grossa, áspera como lixa, que parecia arranhar o ar quando falava. Gritava por qualquer coisa. A comida fria, uma mosca na sopa, um barulho que eu fizesse enquanto ele tentava dormir. E quando não gritava, falava naquele tom baixo e ameaçador que era ainda pior. Vem cá, Otacília, ele chamava, naquela voz mansinha que significava que a noite seria das piores. Eu tremia só de ouvir meu nome na boca dele. Minha mãe, a Karen, era o oposto. Tão pequena, tão fraca, tão ausente. Magra de dar pena, dava para contar todas as costelas. Os cabelos sem vida, sempre oleosos e sem brilho, caíam pelo rosto pálido como cortinas sujas. Os olhos amarelados pela malária crônica nunca focavam direito. Sempre pareciam olhar para um ponto além de você. Falava numa voz sussurrada, como se tivesse medo que as próprias palavras pudessem bater nela de volta. O corpo dela tremia o tempo todo, um tremor fino que vinha da doença, do medo, da fraqueza. As mãos dela eram pequenas e ossudas, sempre inquietas, sempre se torcendo uma na outra como se estivesse numa oração permanente. Talvez estivesse mesmo, rezando para sobreviver mais um dia naquele inferno. Com o tempo, depois de muitos tratamentos, a malária ficou controlada. Ela já não tinha as febres altas, nem os delírios. Mas o medo ficou. O medo dele, o medo de ser abandonada, o medo da fome. Esse medo fazia ela fechar os olhos para tudo o que acontecia debaixo daquele teto. Quando fiz 16 anos, tive a maior coragem da minha vida até então. Era a época de cheia grande no Rio Negro. A água tinha subido tanto que chegava quase no assoalho da casa, mesmo ela sendo palafita alta. Muitas famílias tinham evacuado, indo para abrigos na parte alta da cidade. Meu pai estava trabalhando num serviço temporário no porto, ajudando a carregar e descarregar barcos que chegavam com suprimentos. Saía antes do sol nascer e só voltava tarde da noite. Minha mãe, que nessa época já estava melhor da malária, mas ainda tomava alguns remédios, tinha ido visitar uma comadre que morava 2 palafitas adiante. Era minha chance. Peguei o pouco que tinha, 2 mudas de roupa, meu ralador de madeira e dentes de pirarucu, e uns trocados que tinha conseguido esconder ao longo de meses, vendendo cocadas na porta da escola. Coloquei tudo num saco de estopa e saí. A água estava na altura dos joelhos nas partes mais baixas da comunidade. Andei com dificuldade, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tinha um plano: chegar até o porto, encontrar um barco que fosse para Santarém ou Belém e me esconder nele. Trabalharia em qualquer coisa quando chegasse lá, lavando roupa, cozinhando, limpando casa. Qualquer coisa seria melhor que aquela vida. Mas não cheguei nem na metade do caminho. Ele me viu. Estava voltando mais cedo do trabalho por causa da chuva forte que tinha começado. Me viu andando apressada pela água, com o saco de estopa na cabeça. Não precisou nem pensar muito para entender o que eu estava fazendo. Veio por trás de mim, silencioso como uma onça, e me agarrou pelos cabelos com tanta força que arrancou tufos inteiros.
Para onde tu pensa que vai, sua desgraçada? Ele berrou, me arrastando de volta pela água, pelos cabelos. As pessoas viram. Os vizinhos nas suas palafitas, as mulheres nas janelas, os homens parados nas portas. Todos viram ele me arrastando, me batendo, me xingando das piores coisas. Eu gritava por socorro, implorava, chorava. Ninguém fez nada, ninguém moveu um dedo. Alguns até viraram o rosto, fingindo que não estavam vendo. Outros olhavam com uma espécie de pena distante, mas ninguém interferia. Problema de família, diziam depois. Não se mete em briga de marido e mulher, como se eu fosse a esposa dele, não a filha. Como se fosse normal um pai tratar uma filha daquele jeito. Ele me arrastou de volta para casa, me jogou no chão na frente da minha mãe, que já tinha voltado e esperava apavorada na porta. Olha o que tua filha estava fazendo, fugindo como uma vagabunda, depois de tudo que faço por vocês. E começou a me bater. Não com a mão, não com o cinto, com um pedaço de remo quebrado que estava encostado na parede. Bateu nas minhas costas, nas pernas, na cabeça. Eu só me encolhia, tentando proteger o rosto, rezando para desmaiar logo e não sentir mais nada. Minha mãe chorava baixinho no canto, mas não fez nada para impedir. Quando ele finalmente cansou, eu estava semiconsciente, sangrando por vários cortes. Agora tu vai aprender, ele disse, me pegando pelos braços e me arrastando para fora. Nos fundos da casa tinha um pequeno depósito, quase um armário grande, onde ele guardava ferramentas e apetrechos de pesca. Me jogou lá dentro, trancou a porta por fora com um cadeado. Vai ficar aí até aprender a ser grata pelo que tem. Fiquei naquele cubículo por 2 semanas. 2 semanas! Um espaço tão pequeno que mal dava para deitar esticada. Escuro, abafado, cheio de baratas e ratos. Ele abria uma vez por dia para me dar um pouco de água e restos de comida, e para eu fazer minhas necessidades num balde que depois ele jogava no rio. E claro, para me ensinar a lição do jeito dele. Mesmo machucada, mesmo fraca, ele não deixava de abusar de mim. Agora tu não foge mais, ele dizia, enquanto fechava a porta de novo, me deixando naquela escuridão que parecia não ter fim. Quando finalmente me deixou sair, eu mal conseguia andar. Tinha perdido peso, estava suja, fedendo, com feridas infeccionadas por todo o corpo. A pele das costas, onde o remo tinha batido com mais força, estava em carne viva. Minha mãe chorou quando me viu, me ajudou a tomar banho no rio, me deu um pedaço maior de peixe no jantar. Mas não disse nada. Não enfrentou ele. Não me defendeu. Só aquele silêncio cúmplice, aquela fraqueza que eu comecei a odiar tanto quanto odiava a crueldade dele. Sei que é difícil ouvir uma história assim, mas é ainda mais difícil viver e contar. Se essa história está te tocando e você quer apoiar o canal Sabedoria da Vovó para que mais histórias reais de mulheres como eu sejam ouvidas, pode clicar no botão Agradecer aqui embaixo do vídeo. É um jeitinho do YouTube de permitir uma contribuição financeira, sabe? Basta clicar no botão com o símbolo de coração, escolher o valor que puder, e isso ajuda a equipe a continuar dando voz a nós, velhinhas cheias de histórias que o Brasil prefere esconder. Depois daquela tentativa fracassada de fuga, perdi a esperança por um tempo. Parecia que não tinha saída, que aquele seria meu destino para sempre. Voltei à escola quando as marcas ficaram menos visíveis, mas era como um fantasma andando pelos corredores. Não falava com ninguém, não sorria, não participava. Só estava lá porque era obrigada. Foi quando a professora Berenice notou que algo estava errado. Era uma moça nova na cidade, vinda do sul para dar aulas em Manaus. Tinha olhos bondosos e um jeito gentil de falar. Um dia, depois da aula, ela me chamou para conversar. Ô Tacília, tem algo te incomodando? Você pode me contar, sabe? Foi a primeira vez em anos que alguém perguntou como eu estava de verdade, querendo ouvir a resposta. Chorei tanto que não conseguia falar. Ela esperou, paciente, me ofereceu água, um lenço limpo. Quando consegui me acalmar um pouco, contei parte da verdade. Não tudo. Tinha vergonha, tinha medo.
mas falei que meu pai me batia, que minha mãe não me protegia, que vivia com medo em casa. A professora Berenice ficou horrorizada. Prometeu me ajudar, disse que ia falar com as autoridades, que aquilo não podia continuar. Por um breve momento, senti uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Uma chama pequena, trêmula, mas viva. Alguém acreditava em mim. Alguém se importava. Alguém ia fazer algo. Mas a esperança morreu rápido. 2 dias depois, quando cheguei na escola, a diretora me informou que a professora Berenice tinha pedido transferência urgente, que tinha ido embora da cidade. Não entendi na hora, mas quando voltei para casa, meu pai estava esperando com um sorriso que me gelou a alma. "Tua professorinha veio aqui ontem", ele disse, brincando com a faca que usava para limpar peixe. Tivemos uma conversinha boa. Parece que ela decidiu que Manaus não era lugar para ela, que o Sul chama. O olhar dele dizia tudo. Ele tinha ameaçado ela, talvez pior, e ela, como qualquer pessoa sensata, tinha fugido. Assim perdi minha única aliada. A única pessoa que tinha visto através da máscara de pai de família que ele usava em público. A única que tinha tentado me ajudar. A mensagem era clara. Ninguém podia me salvar. Ninguém ia se arriscar por mim. Estava sozinha naquele inferno. Foi mais ou menos nessa época que aconteceu algo que mudou tudo. Uma noite, ele voltou bêbado, mais violento que o normal. Me arrastou da esteira onde eu dormia para o quarto dele. Minha mãe estava lá, acordada. Pela primeira vez em anos, ela não estava sob efeito de remédios. A malária estava controlada, ela estava lúcida. Olhou diretamente para mim enquanto ele me jogava na cama. Nossos olhos se encontraram. Implorei silenciosamente por ajuda. Ela viu. Ela entendeu. E então, fechou os olhos e virou de costas. Se encolheu no canto mais distante da cama e fingiu que não existia. Naquele momento, enquanto ele fazia o que sempre fazia, algo mudou dentro de mim. Não foi esperança que morreu. Essa já tinha morrido faz tempo. Foi medo. O medo secou. Virou outra coisa. Uma raiva fria, calculista. Uma certeza cristalina de que, se ninguém ia me salvar, eu teria que salvar a mim mesma. E se não podia fugir, ele já tinha provado que me encontraria onde quer que eu fosse. Então, teria que encontrar outra saída. Uma saída definitiva. A partir daquela noite, comecei a observar, a planejar. Se não podia escapar dele fisicamente, talvez houvesse outro jeito. Ele gostava de caçar, de pescar. Conhecia a mata como a palma da mão. Sabia que plantas eram comestíveis, quais eram venenosas. Uma vez o ouvi comentando com um compadre sobre um caboclo que tinha morrido por comer o fruto errado na floresta. Foi definhando devagarzinho, ele disse. Primeiro umas dores, depois fraqueza, depois os órgãos foram parando um por um. Quando chegou no hospital de Manaus, já não tinha mais jeito. Aquelas palavras plantaram uma semente na minha cabeça. Uma semente escura, perigosa, mas que começou a crescer silenciosamente, regada pela minha dor e pelo meu ódio. Se ele conhecia essas plantas, eu também podia conhecer. Se ele sabia como elas matavam, eu também podia saber. Só precisava aprender, descobrir, planejar. A chance veio alguns meses depois. Todo ano em Manaus tinha uma feira de remédios naturais, onde curandeiros e benzedeiras da região vendiam suas ervas, seus chás, suas garrafadas. Minha mãe sempre ia, buscando algo que ajudasse com os resquícios da malária que ainda a incomodavam. Naquele ano, ela me levou junto para ajudar a carregar as compras. Foi lá que conheci Dona Iracema. Era uma senhora indígena, pequena e enrugada como uma fruta seca, mas com olhos vivos e penetrantes. Vendia ervas medicinais numa bancada simples, todas organizadas em pequenos sacos de pano coloridos. Enquanto minha mãe conversava com outra vendedora, fiquei observando as mãos ágeis de Dona Iracema, separando folhas, raízes, cascas. Ela me notou. Não só me notou, mas parece que viu através de mim. Menina triste tem dor que remédio não cura, ela disse de repente, olhando diretamente nos meus olhos.
Não sei o que me deu, mas comecei a chorar. Silenciosamente, as lágrimas escorrendo sem que eu fizesse barulho. Ela pegou minha mão. Suas mãos eram secas e quentes como folhas ao sol, e olhou fundo nos meus olhos. Tem coisa ruim acontecendo com você. Coisa que não devia acontecer com criança. Foi como se ela tivesse lido minha alma. Como se tivesse visto todos os horrores que eu vivia. Não precisei dizer nada. Ela sabia. Vi nos olhos dela o mesmo reconhecimento que tinha visto nos da professora Berenice. Mas havia algo diferente também. Uma dureza, uma determinação. Essa mulher não fugiria com medo. Essa mulher conhecia a dor, conhecia a injustiça e conhecia formas de lutar contra elas. Volta amanhã sozinha, ela sussurrou, colocando discretamente um saquinho na minha mão. Diz que está procurando remédio para a dor de barriga da tua mãe. O saquinho continha uma erva seca que eu não reconheci, com um cheiro forte e amargo. Escondi no bolso do vestido, o coração acelerado. Era perigoso. Se meu pai descobrisse, me mataria na hora. Mas também era a primeira vez em anos que alguém me oferecia não só compaixão, mas talvez um caminho para fora daquele inferno. No dia seguinte, inventei uma desculpa e voltei à feira. Dona Iracema estava lá, como se estivesse me esperando. Me levou para os fundos da banca, onde tinha uma pequena tenda coberta com palha. Lá dentro, longe dos olhares curiosos, ela pegou minhas mãos nas dela. Sei o que acontece com você, ela disse sem rodeios. Vejo nas tuas mãos, no teu andar, nos teus olhos. O homem que devia te proteger te machuca do pior jeito. Comecei a tremer. Nunca tinha dito aquilo em voz alta para ninguém. Nunca tinha admitido completamente a verdade, nem para mim mesma. Mas ela continuou. Não precisa ter vergonha, filha. A vergonha não é tua, é dele, e da mulher que permite. Então ela me abraçou, o primeiro abraço sincero que recebia em anos, e deixou que eu chorasse todo o choro acumulado, todo o desespero, toda a dor. Quando me acalmei, ela se afastou e me olhou com seriedade. Posso te ensinar a parar com isso. Não é o jeito dos brancos, com sua justiça que só serve para os ricos. É o jeito antigo, o jeito da floresta. A floresta sabe punir quem faz o mal. O coração quase saiu pela boca. Era exatamente o que eu tinha começado a pensar, a planejar nas noites insones. Como se ela tivesse ouvido meus pensamentos mais secretos. Tem uma planta, ela explicou, baixando ainda mais a voz. Nós chamamos de timbó manso. Os antigos usavam para pescar, jogavam na água e atordoava os peixes. Mas também serve para outra coisa. Se preparado do jeito certo e dado em pequenas doses, por muito tempo, ele faz o corpo adoecer devagar. Primeiro dores, depois fraqueza, depois os órgãos vão parando. Parece doença natural. Ninguém desconfia. Me mostrou um saquinho com raízes secas, finas como fios de cabelo, de um vermelho escuro. Isso aqui é o começo. Vou te ensinar como preparar, como usar. Vem me ver uma vez por semana, diz que está comprando remédio para tua mãe. Vou te ensinar tudo o que precisa saber. Assim começou o meu aprendizado secreto. A cada semana, inventava uma desculpa e ia encontrar Dona Iracema. Ela me ensinou não só sobre o timbó manso, mas sobre outras plantas também. Quais colher na lua crescente, quais na minguante. Como secar, como guardar, como preparar. Como administrar em pequenas doses, imperceptíveis no gosto, mas que se acumulavam no corpo ao longo do tempo. Como observar os sinais de que estava funcionando, como ajustar as doses conforme necessário. Isso não é para qualquer um, ela me advertiu. É conhecimento perigoso. Só te ensino porque sei que é tua única saída. Tuas mãos não são mãos de matar, são mãos de curar. Mas às vezes, a maior cura é remover o que causa a doença. Voltei para casa naquele dia com o coração mais leve do que em anos. Tinha um plano, tinha conhecimento, tinha uma aliada e pela primeira vez tinha poder. Um poder secreto, perigoso, que ninguém suspeitaria que uma menina como eu pudesse ter. O poder de vida e morte. O poder de fazer justiça onde a justiça dos homens tinha falhado.
Escondi as primeiras raízes de timbó manso no compartimento secreto do meu ralador de madeira e dentes de pirarucu. O mesmo ralador que minha avó usava para preparar alimentos, eu usaria para preparar outra coisa. Comecei a coletar outras ervas também, discretamente, no caminho da escola, na beira do rio. Estudei os hábitos dele, o que comia, o que bebia, quando estava mais vulnerável. Agora tinha um objetivo, um propósito que ia além da mera sobrevivência. Cada abuso, cada machucado, cada humilhação eu guardava no coração como combustível para o que estava por vir. Um dia, eu pensava, enquanto ele fazia o que queria com meu corpo, um dia você vai pagar por tudo isso, e ninguém, nem Deus, vai te salvar. Começo meu plano, mexendo e remexendo aquelas raízes de timbó manso que a dona Iracema me deu. Mas não era só pegar a planta e dar para ele, não. Tinha todo um preparo, uma ciência nisso. Logo percebi que precisava de mais ervas, mais variedades. Não dava para ficar dependendo só das que a dona Iracema me dava nas nossas reuniões semanais. Comecei então a fazer saídas noturnas para coletar o que precisava. Esperava todos dormirem, ele roncando alto depois da cachaça de todo dia, minha mãe apagada nos remédios dela, e saía silenciosa como uma sombra. Conhecia bem as redondezas da nossa palafita. Mesmo no escuro, sabia onde pisar, onde tinha tábua solta, onde o assoalho rangia. Descia com cuidado a escadinha de madeira que levava da casa até a área seca quando a maré estava baixa. Levava uma sacolinha de pano escondida nas roupas, um canivete pequeno que tinha roubado do depósito dele e meu conhecimento fresco do que procurar. A dona Iracema me ensinou a reconhecer as plantas pelo tato, pelo cheiro, até pelo som que faziam quando a gente balançava elas. Isso era precioso na escuridão, quando não dava para ver direito. Ia até a beirada da mata que cercava a comunidade de palafitas. Não entrava muito fundo. Era perigoso à noite, com cobras, aranhas e outros bichos. Mas nos primeiros metros da floresta já encontrava muita coisa útil. Timbó de várias espécies crescia abundante perto da água. Também colhia japana, urtiga branca, cipó amargo, tajá de cobra, cada planta com sua função, cada uma fazendo sua parte no plano. Voltava antes do amanhecer, as mãos sujas de terra, os pés molhados, mas o coração mais leve. Estava fazendo algo, finalmente estava agindo contra aquele inferno. O ralador da minha avó virou minha ferramenta mais preciosa. Era pequeno, feito à mão, com dentes de pirarucu incrustados na madeira dura, de forma que ralava qualquer coisa com eficiência. Durante o dia, eu o usava normalmente, ralando temperos para a comida, mandioca para fazer farinha. Mas à noite, quando todos dormiam, ele servia para outro propósito. Ralava as raízes venenosas até virarem uma pasta fina, as cascas amargas até se transformarem em pó, as folhas até soltarem seu suco potente. Trabalhava dentro de um mosquiteiro velho, para que o pó e o cheiro não se espalhassem pela casa. Tinha medo que ele acordasse, sentisse o cheiro forte e descobrisse tudo. Cada movimento era calculado, cada gesto pensado com cuidado. Terminado o trabalho, limpava tudo meticulosamente, lavava o ralador várias vezes no rio, esfregava com limão para tirar qualquer cheiro, secava bem. Não podia deixar nenhum vestígio. O veneno pronto, eu guardava num esconderijo que fiz debaixo de uma tábua solta do assoalho, perto da minha esteira. Tinha descoberto aquele buraco por acaso, perseguindo um rato que andava roubando nossos farelos de farinha. Ampliado com cuidado usando o canivete, forrei com folhas secas para ficar bem escondido e protegido da umidade. Ali guardava meus remédios em pequenos embrulhos de folha de bananeira, cada um rotulado na minha cabeça para saber qual era qual. Era o meu segredo, meu tesouro, minha salvação. Dar o veneno para ele foi mais fácil do que eu imaginava. Meu pai bebia cachaça todo santo dia. Era seu ritual sagrado. Chegava do trabalho, quando tinha trabalho, ou da pescaria, ou da mata, e ia direto para o seu copo. Não era daqueles que bebia no bar com os amigos.
Não, o João Carlos gostava de beber sozinho, no banco da varanda, olhando para o rio. 1, 2, 3 copos, às vezes a garrafa inteira, dependendo do humor e do dia. A cachaça era perfeita para o meu plano. Forte, amarga, disfarçava qualquer gosto estranho que o veneno pudesse ter. E ele nunca desconfiaria de nada errado na bebida. Se sentisse algo diferente, culparia a qualidade da cachaça, nunca pensaria que alguém estaria envenenando ele. Quem teria coragem? Quem ousaria? Especialmente aquela menininha magricela, aquela filha que ele tratava como lixo e usava como queria. Comecei com doses mínimas, quase nada. Uma pitadinha de pó de timbó manso, ralado bem fino, misturado na garrafa. Tão pouco que nem senti diferença no cheiro ou na cor. Era um teste. Queria ver se ele notaria algo, se haveria alguma reação imediata. Na primeira semana, nada aconteceu. Ele bebia como sempre, maltratava como sempre, abusava como sempre. Aumentei um pouquinho a dose. Não muito, só um pouco. A dona Iracema tinha me avisado. Devagar, menina, muito devagar. A paciência é a arma mais poderosa que temos. Com o tempo, fui refinando o processo. Aprendi que plantas diferentes funcionavam melhor em fases diferentes do envenenamento. No começo, o timbó manso era ideal, praticamente sem sabor, agia lentamente nos rins, no fígado. Depois, quando ele já estava enfraquecido, a japana ajudava a intensificar os sintomas de fraqueza. Quando a saúde dele já estava bem comprometida, o cipó amargo acelerava o processo sem levantar suspeitas. Era como uma dança, uma receita complicada que eu ia ajustando conforme via os resultados. A preparação virou quase um ritual religioso para mim. Sempre à luz de velas, não podia arriscar acender a lamparina a querosene e chamar atenção. A luz amarelada e tremeluzente dava um ar sagrado àquele trabalho. Eu sussurrava orações enquanto ralava as ervas. Não as orações da igreja que quase nunca frequentávamos, mas orações antigas que a dona Iracema tinha me ensinado. Preces para os espíritos da floresta, para os antepassados, para as forças que regem a vida e a morte. Que essa planta faça justiça onde os homens não fizeram, eu murmurava. Que essa raiz vingue as lágrimas que derramei. Que essas folhas tragam paz onde só houve dor. Era quase como se eu entrasse em transe nesses momentos. Como se fosse mais que eu mesma. Como se todas as meninas e mulheres que já sofreram nas mãos de homens como meu pai estivessem ali comigo, guiando minhas mãos, fortalecendo meu espírito. Mas nem tudo era determinação firme. Tinha noites que eu acordava suando frio, com pesadelos horríveis. Sonhava que ele descobria tudo, que me pegava no ato, que me matava ali mesmo. Ou pior, que me mantinha viva só para torturar ainda mais. Outras vezes sonhava que o veneno agia rápido demais, que ele caía morto na frente de todos, que a polícia vinha, descobria o que eu tinha feito, me levava presa. Acordava tremendo, com o coração disparado, certa de que tinha falado durante o sono, que tinha me denunciado sem querer. Tinha também os momentos de dúvida moral. Afinal, eu estava planejando matar uma pessoa, meu próprio pai. Por mais monstro que ele fosse, por mais sofrimento que tivesse me causado, ainda era um ser humano, ainda tinha alma. Será que eu tinha esse direito? Será que Deus me perdoaria? Ou será que eu estaria me condenando não só nesta vida, mas na próxima também? Nessas horas de fraqueza, me ajoelhava no chão de madeira gasta e rezava. Não aquelas orações mecânicas da igreja, mas conversas diretas, desesperadas. Meu Deus, se o Senhor existe, me dá um sinal. Me mostra outro caminho se tiver. Me tira desse inferno sem que eu precise fazer isso. O sinal nunca veio. O caminho alternativo nunca apareceu. E o inferno continuava, noite após noite, com ele vindo até minha esteira, me arrastando, me usando, me quebrando. A determinação voltava então, mais forte. Se Deus não faz nada, eu faço, eu decidia, enxugando as lágrimas. Se a justiça dos homens não me alcança, faço minha própria justiça. E voltava ao meu plano, agora com mais força,
com mais certeza. Não era mais só sobrevivência, era vingança, era justiça, era equilíbrio sendo restaurado num mundo que tinha me desequilibrado desde tão cedo. Aposto que você aí que tá me ouvindo nem vai ter coragem de apertar aquele botãozinho de curtir depois do que tô contando. Só os de coração forte conseguem ir até o final desta história e ainda dar um like. Será que você é corajoso o suficiente ou vai sair correndo dessa verdade cruel que tive que viver? Depois de uns 3 meses dando o veneno regularmente, comecei a notar mudanças nele. Pequenas no começo, quase imperceptíveis. Ele cansava mais fácil. Resmungava de dores nas juntas, nas costas. Ficava sem fôlego depois de um esforço que antes fazia sem problema. Tô ficando velho, ele dizia, sem saber a verdadeira causa. Um dia, notei que ele mal tinha tocado na comida. Não tô com fome, explicou, irritado com meu olhar curioso. Comida tá ruim. Mas não era a comida. Era o veneno começando a agir. Os primeiros sinais de que meu plano estava funcionando. Não deixei transparecer nada, claro. Continuei a mesma menina calada, assustada, submissa. Por dentro, porém, algo crescia. Uma sensação de poder que nunca tinha experimentado. Um controle sobre meu próprio destino, sobre o destino dele. Era embriagador. Conforme os meses passavam e o veneno se acumulava no corpo dele, os sinais ficavam mais evidentes. Emagreceu, o rosto ficou amarelado, os olhos fundos. As dores aumentaram, ele vivia tomando garrafadas de curandeiros locais, mas nada adiantava. Claro que não. O que causava o mal continuava entrando no corpo dele todo dia, gota a gota com cada copo de cachaça. Uma consequência inesperada, mas bem-vinda. Os abusos diminuíram. No começo, pela dor e mal-estar constantes. Depois, pela fraqueza crescente. Ele ainda vinha às vezes, ainda me obrigava, mas cada vez com menos frequência, menos vigor. Comecei a sentir pequenas liberdades que nunca tive. Podia ficar mais tempo na escola sem ele me chamando para casa. Podia sentar na varanda sem medo de um tapa, só porque estava com cara feia. Podia até conversar com vizinhos, fazer pequenas amizades. Foi nessa época que percebi que estava me transformando também. Não era mais aquela menina apavorada, sem esperança. Havia agora um objetivo, um plano, um futuro, mesmo que esse futuro fosse incerto e perigoso. Pela primeira vez, eu estava no controle de algo na minha vida. E isso mudou a forma como eu me via, como eu andava, como eu falava. Uma força silenciosa crescia em mim, enquanto ele definhava um pouco a cada dia. Mas nem tudo correu como planejado. Uma complicação que não esperava foi a reação da minha mãe. Conforme ele adoecia, ela começou a cuidar dele com uma dedicação que nunca tinha mostrado por mim. Passava o dia preparando remédios caseiros, chás de ervas, compressas para as dores. Rezava, fazia promessas, pedia ajuda a curandeiros. Era como se, pela primeira vez em anos, ela tivesse despertado do torpor em que vivia. Mas despertou para cuidar dele, não para me proteger. Isso me deixou com um gosto amargo na boca. Por que ela nunca tinha se empenhado tanto por mim? Por que nunca tinha feito 1/10 desse esforço para impedir que ele me machucasse, me violasse? A resposta eu já sabia no fundo: medo e dependência. Ela acreditava piamente que sem ele morreríamos de fome, que ninguém mais nos acolheria, que o mundo lá fora era pior que o inferno que vivíamos dentro de casa. Outra complicação foi quando um curandeiro local, o velho Jacinto, veio ver meu pai a pedido da minha mãe. Homem experiente, conhecedor das doenças do corpo e da alma, ele examinou meu pai com cuidado. Cheirou sua pele, sua urina, observou a cor dos olhos, a textura da língua. Depois, me olhou de um jeito estranho, um olhar que parecia enxergar através de mim. Tem coisa estranha aí, ele disse para minha mãe. Não é doença comum, parece mais quebranto forte ou talvez até feitiço. Meu sangue gelou. Será que ele tinha percebido? Será que sabia que não era doença natural, mas envenenamento lento?
Por dias fiquei apavorada, esperando que ele voltasse com a polícia, com acusações. Mas nada aconteceu. Talvez ele não tivesse certeza. Talvez não quisesse se meter. Ou talvez, como tantos outros adultos na minha vida, ele simplesmente não se importasse o suficiente com o que acontecia naquela casa. Por via das dúvidas, mudei minha estratégia. Diminuí o uso do timbó manso, que deixava um amargor que um paladar treinado poderia detectar, e aumentei outras ervas mais sutis. Passei a variar mais, a usar combinações diferentes. Não queria arriscar ser descoberta, não quando estava tão perto de conseguir o que queria. Foi nessa época que tive uma descoberta chocante. Uma noite, ouvi meus pais discutindo no quarto. Algo raro, já que minha mãe quase nunca confrontava ele. "Você não pode mais fazer isso com ela", minha mãe dizia, num tom de voz que nunca tinha ouvido antes, mais firme, quase desafiador. "Precisa parar, João. Não é certo. Nunca foi. Ela é sua filha, pelo amor de Deus." Meu coração disparou. Depois de tantos anos, ela finalmente estava me defendendo? Ele grunhiu algo que não entendi e ela continuou. "Eu sempre soube. Sempre. Mas tinha medo. Medo de você ir embora, de ficarmos sem nada. Agora você está doente. Precisa acertar as contas com Deus, antes que seja tarde demais." Foi como um soco no estômago. Ela sempre soube. Não era ignorância, não era confusão mental pelos remédios. Era escolha deliberada ignorar, fingir que não via, me deixar ser destruída noite após noite para manter aquele homem em casa. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Não era só contra ele agora. Era contra ela também. Contra a fraqueza dela, a covardia, a traição. O ápice de tudo aconteceu numa noite de tempestade, daquelas fortes que fazem o rio subir e as palafitas tremerem. Eu tinha aumentado a dose do veneno nos últimos dias, impaciente, querendo acabar logo com aquilo. Talvez tenha exagerado. Estávamos jantando, um pedaço de peixe magro, farinha, um pouco de feijão, quando ele começou a tremer. No começo, achei que era só fraqueza normal, que já tinha virado comum. Mas logo percebi que era diferente. Os tremores aumentaram, viraram uma convulsão completa. Ele caiu da cadeira, se debatendo no chão de madeira gasta, os olhos revirando, espuma saindo pela boca. Minha mãe gritou, se ajoelhou ao lado dele, tentou segurá-lo. "Ô Tacília, corre! Vai chamar ajuda!" Ela ordenou, em pânico. Mas eu não me movi. Fiquei ali, observando, como quem assiste a um espetáculo da natureza. Um raio caindo, uma enchente levando tudo, implacável e inevitável. Naqueles minutos cruciais, enquanto ele se contorcia como um peixe fora d'água, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Cada abuso, cada humilhação, cada dor, cada noite chorando silenciosamente na minha esteira, cada ferida física e emocional que nunca cicatrizou direito. Senti uma calma estranha, quase sobrenatural. Não era alegria, não era triunfo, era paz. A paz de saber que aquilo estava finalmente acabando. Quando finalmente me movi, já tinha passado tempo demais para uma ajuda eficaz. Corri até o vizinho mais próximo, bati na porta, gritei por socorro. Voltamos correndo, eu fingindo o desespero que não sentia. Um dos vizinhos, que tinha barco, se ofereceu para levá-lo até o hospital em Manaus. Mas era longe, a tempestade estava forte, o rio perigoso. Quando chegaram lá, já era tarde demais. João Carlos Teixeira agonizou por 3 dias no hospital precário da cidade. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Fizeram o que podiam, com os poucos recursos que tinham, mas era uma batalha perdida. Os órgãos já estavam muito comprometidos, o corpo envenenado além do ponto de retorno. Na 3ª noite, ele morreu. Sem consciência, sem chance de confessar seus pecados, sem oportunidade de pedir perdão, se é que algum dia teria pedido. O enterro foi simples, poucos presentes. Não era um homem benquisto na comunidade, não tinha amigos verdadeiros.
Alguns vizinhos, um ou outro companheiro de pesca, o dono do bar onde comprava cachaça. Eu não chorei, nem uma lágrima. Fiquei ao lado da minha mãe, que soluçava como se tivesse perdido um santo, não um monstro. Olhava para o caixão rústico e pensava: acabou. Finalmente acabou. E por dentro, algo se curava. Algo que estava quebrado há tanto tempo que eu nem lembrava como era estar inteira. Depois do funeral, quando voltamos para nossa palafita silenciosa, veio o confronto que eu sabia que viria. Minha mãe se sentou na cadeira onde ele costumava se sentar, me olhou com aqueles olhos amarelados pela doença, agora vermelhos de tanto chorar, e disse: "Você fez alguma coisa, não fez?" Não era uma pergunta de verdade. Ela sabia. Talvez sempre soubesse desde o começo. Talvez tivesse visto os sinais, percebido as mudanças sutis na rotina, captado os cheiros estranhos à noite. Não neguei, não confirmei. Apenas olhei para ela com a mesma intensidade. A senhora sempre soube o que ele fazia comigo, desde o começo, e não fez nada. Não era uma acusação, era uma constatação, um fato tão sólido quanto o chão de madeira sob nossos pés. Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. A confissão silenciosa mais alta que qualquer palavra. Eu tinha medo. Ela sussurrou finalmente. Medo que ele nos abandonasse, que morrêssemos de fome, que eu não conseguisse te criar sozinha, doente do jeito que sempre fui. Escusas fracas, razões covardes que não justificavam anos de tortura, anos de traição silenciosa. Mas eu já não sentia a raiva flamejante de antes. Era algo mais frio, mais definitivo. Não vou te denunciar, ela continuou, a voz trêmula. Ninguém precisa saber. Podemos seguir em frente, só nós duas agora. Recomeçar. Olhei para ela por um longo momento. Essa mulher quebrada, essa mãe que não foi mãe, essa cúmplice passiva do meu tormento. Senti pena, mas não perdão. Compaixão, mas não reconciliação. Não existe recomeço para nós, mãe, respondi finalmente. O que morreu não foi só ele. Foi a filha que eu podia ter sido. Foi a mãe que a senhora nunca foi. Foi a família que nunca tivemos. Não eram palavras de ódio. Eram palavras de despedida. De um ciclo que se fechava para que outro pudesse começar. Naquela noite, enquanto ela dormia, fiz minha trouxa. O mesmo ritual da tentativa de fuga anos atrás, mas desta vez com um propósito diferente, uma liberdade diferente. Não precisava fugir escondida. Ele não viria atrás de mim. Não precisava ter medo. O monstro dos meus pesadelos estava a 7 palmos de terra. Levei o pouco que tinha, 2 mudas de roupa, meu ralador de madeira e dentes de pirarucu, e uma certeza nova no coração. A certeza de que justiça e vingança às vezes andam de mãos dadas, de que às vezes, para curar, é preciso primeiro remover o que causa a doença, como a dona Iracema tinha me ensinado. Parti antes do amanhecer, deixando um bilhete simples. Vou buscar meu caminho agora. Não me procure. Sabia que ela não procuraria. O vínculo entre nós tinha sido destruído há muitos anos, por cada momento em que ela escolheu olhar para o outro lado. O que restava não era forte o suficiente para segurar ninguém. Caminhei pela comunidade adormecida, a madrugada fresca envolvendo meus ombros como um xale. Pela primeira vez em 15 anos, não olhei para trás com medo. Não temi passos pesados me seguindo, mãos calejadas me agarrando pelos cabelos. A menina assustada tinha morrido junto com o pai. No lugar dela, uma jovem de 24 anos com olhos que tinham visto demais, mas que agora olhavam para a frente. Para um horizonte que, finalmente, parecia possível. Depois de sair daquela palafita, comecei minha vida de verdade. Mas não foi fácil, não. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Fiquei num quartinho emprestado da dona Iracema enquanto decidia o que fazer. Eu tinha 24 anos, quase nenhum estudo, pouco dinheiro e um coração cheio de cicatrizes. Mas tinha algo que nunca tinha tido antes: liberdade. Liberdade para decidir quando acordar, quando dormir, o que comer, para onde ir.
Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, como aprender a andar depois de uma vida amarrada. A primeira coisa que fiz foi procurar um advogado, um conhecido da dona Iracema, que aceitou me ajudar quase de graça. Expliquei que queria vender a palafita, que minha mãe não tinha condições de ficar sozinha, que precisava resolver tudo legalmente. Não contei sobre o passado, claro. Algumas histórias é melhor deixar enterradas junto com os mortos. O advogado, seu Matias, um homem de óculos grossos e mãos pequenas, explicou que, como filha única presente, já que meus irmãos tinham sumido no mundo, eu podia sim resolver essas questões. A palafita não valia muito, mas rendeu o suficiente para o que eu precisava fazer. Encontrei um asilo simples, mas decente nos arredores de Manaus, onde minha mãe poderia receber os cuidados que precisava. Quando fui buscá-la para levá-la, ela não resistiu. Acho que sabia que não tinha mais como ficarmos juntas, que algo tinha quebrado entre nós, além de qualquer conserto. Tu vai me visitar? Ela perguntou com aquela voz pequena, enquanto arrumava suas poucas coisas. Quando puder, respondi, sabendo que seriam visitas raras. Algumas feridas são profundas demais, entendes? O asilo era limpo, tinha enfermeiras atenciosas e outros idosos para fazer companhia. Não era luxuoso, mas era seguro. Paguei 6 meses adiantados e prometi mandar dinheiro regularmente. Era o melhor que podia fazer por ela. Não por amor ou dever, mas por compaixão básica. Ela era uma mulher doente, quebrada pela vida e pelas próprias escolhas. Não merecia morrer abandonada, mesmo tendo me abandonado de outras formas por tantos anos. Com esse capítulo fechado, aluguei um quartinho simples no centro de Manaus. Era pequeno, mal cabia uma cama e uma mesinha, mas era meu. A primeira coisa que fiz foi lavar tudo, do chão ao teto. Esfreguei cada tábua, cada canto, como se estivesse lavando não só a sujeira física, mas todas as memórias ruins que carregava. Depois, coloquei um vasinho com uma planta na janela, uma samambaia pequena que a dona Iracema me deu de presente. Para trazer vida nova, ela disse. E trouxe mesmo. Precisava trabalhar, claro. Não tinha estudo para empregos bons, e sendo mulher sozinha, as opções eram poucas. Mas tinha um conhecimento que valia ouro, as plantas medicinais que a dona Iracema tinha me ensinado. Comecei vendendo de porta em porta, com uma sacolinha de pano. Chás para dor de barriga, pomadas para machucados, garrafadas para levantar o ânimo do homem. Como dizíamos, para não falar diretamente de problemas na cama. No começo era difícil. As pessoas desconfiavam de uma moça jovem vendendo remédios, mas quando as coisas funcionavam, a palavra se espalhava. Logo estava fazendo um dinheirinho modesto, mas constante. O suficiente para pagar o aluguel, mandar algo pro asilo da mãe e até guardar um pouquinho. Pela primeira vez na vida, não dependia de ninguém. Nem pai, nem marido, nem patrão mandando. Era dona do meu nariz, do meu tempo, do meu corpo. Uma riqueza que quem nunca perdeu a liberdade talvez não entenda o valor. Nessa época, tentei encontrar meus irmãos. O Joaquim e o Sebastião tinham saído de casa tão cedo, fugido como eu tentei fugir anos depois. Perguntei por eles em Belém, mandei cartas para o Suriname, onde o Sebastião tinha dito que ia trabalhar. Nada. Era como se tivessem sido engolidos pelo mundo. Talvez tivessem mudado de nome, talvez nem estivessem mais vivos. Ou talvez, como eu, quisessem deixar o passado para trás, esquecer aquela casa, aquela família que nunca foi família de verdade. Sem laços de sangue para me ancorar, criei novos laços. Me aproximei mais da comunidade indígena da dona Iracema, que ficava nos arredores de Manaus. No começo, ia só para comprar ervas e aprender mais sobre medicamentos naturais. Depois comecei a participar de rituais, celebrações, momentos de partilha. Não era da etnia deles. Meu sangue tinha de tudo um pouco, como a maioria dos brasileiros. Mas me acolheram mesmo assim, talvez vendo em mim uma alma quebrada procurando cura. Foi ali que aprofundei meu conhecimento sobre medicina tradicional amazônica. Não só as propriedades das plantas, que já conhecia bem, mas os rituais, as rezas, a conexão entre corpo, mente e espírito. Aprendi que curar não é só dar um remédio,
é ouvir, é tocar, é estar presente. Aprendi que algumas doenças vêm de feridas na alma, não no corpo. E essas eram as que eu mais entendia, por ter tantas eu mesma. Na comunidade, conheci outras mulheres que, como eu, carregavam cicatrizes invisíveis. Mulheres que tinham sido abusadas, abandonadas, maltratadas. Começamos a nos reunir informalmente para trocar experiências, para chorar juntas, para rir também, porque apesar de tudo, a vida sempre encontra um jeito de seguir. Esse grupo virou minha primeira família de verdade. Não de sangue, mas de escolha, de dor compartilhada, de cura buscada juntas. Com o tempo, meu pequeno negócio de ervas cresceu. Consegui uma banquinha no Mercado Municipal de Manaus, um espaço pequeno, mas bem localizado, onde pessoas de todos os cantos da cidade passavam. Organizada com prateleiras de madeira que fiz eu mesma, potes de vidro reciclados, sacos de papel pardo com meu nome escrito à mão. Não era nada chique, mas era limpo, organizado e tinha o que as pessoas precisavam. Logo não estava vendendo só ervas cruas, mas minhas próprias fórmulas. Misturava, testava, ajustava até encontrar as combinações perfeitas para cada problema. Tinha o xarope da Dona Ota para tosse, a pomada milagrosa para feridas que não cicatrizavam, o chá das 7 ervas para problemas de mulher. Cada receita guardada cuidadosamente na memória, depois anotada num caderninho quando aprendi a escrever melhor. Meus clientes não vinham só pelos remédios. Vinham pelos conselhos, pelo ouvido atento, pelo toque gentil nas mãos, enquanto eu explicava como usar o medicamento. A senhora tem um dom, me diziam, mesmo eu sendo ainda jovem para ser chamada de senhora. Cura o que médico não vê. Eu sorria, agradecia, mas sabia que não era dom, era experiência. Quem conhece a dor, reconhece ela nos outros. Quem atravessou o inferno, sabe guiar outros na travessia. A banquinha no mercado virou um ponto de encontro, especialmente para mulheres. Algumas vinham pela dor física, uma inflamação, uma febre, um mal-estar. Outras, eu logo percebia, vinham por dores mais profundas, o olhar baixo, o corpo curvado como se estivesse sempre esperando um golpe, a voz que mal saía. Eu conhecia esses sinais como conhecia as linhas da minha própria mão. Eram os mesmos que carreguei por anos. Com cuidado, com respeito, comecei a identificar essas mulheres e meninas abusadas entre minhas clientes. Nunca perguntava diretamente. Sabia como era difícil falar, como a vergonha queimava a garganta, fechava a boca. Em vez disso, oferecia um espaço seguro. Uma xícara de chá nos fundos da banca, uma conversa que podia ir onde elas quisessem levar. E quando sentiam confiança, quando as palavras finalmente vinham, eu escutava. Só isso às vezes já era um remédio forte, ser ouvida, ser acreditada. Para algumas, que estavam em situações mais desesperadoras, oferecia mais que palavras. Um cantinho para dormir no quarto, que agora já era maior, pois alugava uma casa pequena e não mais só um cômodo. Uma chance de trabalhar comigo, aprendendo sobre as ervas, atendendo clientes. Um empurrão para a independência financeira que eu sabia ser a chave para a liberdade verdadeira. Quando tiver teu próprio dinheiro, eu dizia, pode tomar tuas próprias decisões. Assim, sem planejar, criei uma pequena rede de proteção para mulheres vulneráveis. Não era uma instituição formal, não tinha nome nem endereço fixo. Era apenas uma teia de contatos, de apoio mútuo, de informações sussurradas. Procura a Dona Otacília no mercado, ela ajuda. Algumas ficavam pouco tempo, só o suficiente para juntar coragem e dinheiro para recomeçar em outro lugar. Outras ficavam mais, viravam aprendizes, depois parceiras, depois seguiam seu caminho levando o conhecimento adiante. Agora me diz uma coisa sincera, você acha errado o que fiz? Envenenei meu próprio pai lentamente, vendo ele definhar dia após dia, e coloquei minha mãe num asilo onde ela passou seus últimos anos em solidão. Fui uma assassina cruel ou fiz justiça onde ninguém mais faria? O que você teria feito no meu lugar? Me conta aqui nos comentários.
Com o passar dos anos, meu pequeno negócio foi crescendo quase sem eu perceber. Comecei a expandir além dos remédios tradicionais. Criei uma linha de cosméticos naturais, sabonetes de andiroba, hidratantes de cupuaçu, óleos para o cabelo de Prakashi. As mulheres de Manaus adoraram. Produtos naturais, que não agrediam a pele nem o bolso, feitos por uma mulher da terra que entendia as necessidades locais. O dinheiro, que antes era só suficiente, começou a sobrar. Guardava tudo com cuidado, economizando para um sonho que crescia em mim: ter minha própria casa. Não um cômodo alugado, não uma palafita precária, mas um lar de verdade, seguro, só meu. Depois de quase 10 anos de trabalho duro, consegui. Comprei uma casinha simples no bairro Adrianópolis, longe de ser o mais chique da cidade, mas decente, seguro, com ruas calçadas e vizinhos respeitadores. O dia que recebi as chaves da casa foi um dos mais felizes da minha vida. Entrei sozinha, fechei a porta e chorei. Chorei de alegria, de alívio, de orgulho. Aquelas paredes eram minhas. Ninguém podia me tirar dali. Ninguém mandava ali além de mim. Plantei um jardim nos fundos, com todas as ervas que usava. Transformei um dos quartos em laboratório para preparar meus remédios e cosméticos. Na sala, uma estante com os livros que lentamente aprendi a ler direito, estudando sozinha nas horas vagas. Porque isso também fiz, estudei. Não em escola formal, que já era tarde demais para mim, mas sozinha. Comprava livros de botânica, de farmacologia natural, de anatomia básica. Lia devagar, consultava dicionários, anotava tudo. O conhecimento que antes era só prático, passado oralmente, ganhou fundamento teórico. Comecei a entender o porquê das coisas que já sabia que funcionavam. Foi como acender luzes em quartos que já conhecia no escuro. De repente, via detalhes que nunca tinha notado. Logo, não era mais apenas a herveira do mercado ou a mulher dos remédios caseiros. Virei referência. Médicos da cidade indicavam pacientes para mim, extraoficialmente, claro. Vai lá na dona Otacília, ela tem um remédio bom para isso, diziam quando a medicina convencional falhava ou quando o paciente não tinha dinheiro para tratamentos caros. Parteiras me procuravam para aprender sobre ervas que facilitavam o parto. Até pesquisadores da universidade vinham conversar, curiosos sobre o conhecimento tradicional que eu ajudava a preservar. Claro que nem tudo foram flores nesse caminho. Tive meus desafios, meus medos, meus tropeços. O primeiro grande susto veio uns 2 anos depois da morte do meu pai. Um policial apareceu na minha banquinha do mercado, fazendo perguntas. Tinha havido um inquérito, disse ele. Alguém, suspeitei logo da minha mãe, num momento de lucidez ou culpa, tinha levantado a possibilidade de que a morte não tinha sido natural. Gelei por dentro, mas mantive a calma por fora. Respondi tudo com a inocência que não tinha. Não sabia de nada estranho. Sim, ele tinha definhado aos poucos. Não desconfiava de nada na época. Os remédios caseiros? Eram só chás para aliviar o sofrimento, coisas simples que qualquer um tomava. O policial anotou tudo, me olhou com aqueles olhos que pareciam querer ler minha alma, e foi embora. O inquérito foi arquivado por falta de provas algumas semanas depois. Suspirei aliviada, mas o medo ficou por muito tempo. Um fantasma do passado que às vezes ainda me visitava nas noites mais escuras. Outro desafio veio anos depois, quando meu negócio já estava bem estabelecido. Um incêndio destruiu parte do mercado municipal, incluindo minha banca. Nunca se descobriu a causa oficial, mas tinha minhas suspeitas. Havia um farmacêutico na cidade que vivia reclamando da concorrência dos remédios naturais, que chamava pessoas como eu de charlatãs perigosos. Coincidência ou não, o fogo começou perto da área dele e se espalhou convenientemente na direção da minha banca. Perdi quase tudo: estoque, livros de anotações, dinheiro guardado no caixa. Por semanas fiquei desnorteada, sem saber como recomeçar. Foi quando minhas filhas, as mulheres que tinha ajudado ao longo dos anos, se reuniram para me ajudar.
Uma trouxe ervas do quintal, outra doou potes de vidro, uma terceira ofereceu um espaço temporário na casa dela. Como formiguinhas reconstruindo o formigueiro depois da chuva, reconstruímos juntas o que o fogo tinha levado. Em poucos meses, estava de volta ao mercado, numa banca nova e até maior que a anterior. Mas o desafio mais difícil não veio de fora. Veio de dentro. Apesar de todo o sucesso aparente, de toda a força que demonstrava, carregava feridas profundas que nunca tinham cicatrizado completamente. Por volta dos 35 anos, caí numa depressão tão forte que mal conseguia levantar da cama. Memórias que achava enterradas voltavam em pesadelos vívidos. O cheiro dele, o peso dele, a dor. Tudo voltava como se estivesse acontecendo de novo. Acordava gritando, suando frio, o coração disparado. Durante meses, vivi numa escuridão interna que nenhuma das minhas ervas parecia curar. Perdi peso, perdi clientes, quase perdi a vontade de continuar. Houve dias em que olhei para o Rio Negro, suas águas escuras e profundas, e pensei como seria fácil deixar que me levasse. Acabar com a dor de uma vez, ser livre de um jeito diferente, definitivo. Foi a dona Iracema, já bem velhinha nessa época, que me salvou. Apareceu na minha porta um dia, como se soubesse o que estava acontecendo, mesmo sem ninguém contar. "Tá na hora de curar o que ficou guardado", ela disse simplesmente. Me levou para a aldeia dela, para um ritual de cura que durou 3 dias e 3 noites. Não posso contar os detalhes, são sagrados. Mas posso dizer que saí de lá diferente. Não curada completamente. Algumas feridas nunca fecham totalmente, mas em paz. Compreendi que carregaria sempre as cicatrizes do que vivi, mas que elas não precisavam me definir. Que podia ser mais que meu passado, mais que minha dor. Voltei para minha vida com uma força renovada, um propósito mais claro. Não estava apenas vendendo remédios ou ajudando mulheres. Estava criando um caminho de cura para mim e para outras. Um caminho que respeitava a dor, que não fingia que ela não existia, mas que também não deixava que ela tivesse a última palavra. Foi mais ou menos nessa época que conheci o Aurélio. Ele estava de passagem por Manaus, comprando especiarias para revender em Santa Catarina, onde morava. Veio à minha banca procurando ervas aromáticas típicas da região que pudesse incluir nos produtos dele. Um homem calmo, de fala mansa, com olhos que sorriam antes da boca. No começo, mantive distância. Homens ainda me davam medo, mesmo depois de tantos anos. Especialmente homens que demonstravam interesse. E o Aurélio, desde o primeiro dia, deixou claro que me achava especial. Notei os olhares prolongados, o jeito de arrumar desculpas para voltar à banca, as perguntas que iam muito além das ervas que queria comprar. Mas não fugi como costumava fazer. Algo nele, talvez a paciência, talvez o respeito ao meu espaço, me deixou curiosa em vez de assustada. Ele ficou em Manaus por 3 semanas naquela primeira viagem. Vinha à banca todos os dias, comprava alguma coisinha, conversava um pouco mais. No último dia, me convidou para jantar. Recusei. Ele sorriu, disse que entendia e me deu um cartão com o endereço dele em Santa Catarina. "Se um dia passar por lá", disse simplesmente. Guardei o cartão, achando que nunca usaria. 6 meses depois, ele voltou a Manaus. Dessa vez ficou 1 mês. E, de novo, vinha todos os dias. Conversávamos sobre ervas, sobre a floresta, sobre o trabalho dele com especiarias. Nunca sobre passados, nunca sobre dores. Como se entendesse instintivamente que havia territórios em mim que não estavam abertos a visitantes. No último dia, de novo me convidou para jantar. Dessa vez, aceitei. Foi um jantar simples, num restaurante pequeno perto do porto. Ele falou mais que eu, sobre sua cidade, seu trabalho, seus sonhos de expandir o negócio. Não perguntou por que eu era tão reservada. Não tentou ultrapassar os limites invisíveis que eu estabelecia. Quando me deixou em casa, estendeu a mão para um aperto formal. Não tentou me beijar, não tentou entrar, apenas disse: "Foi uma noite especial.
Espero que possamos repetir quando eu voltar. Assim foi por quase 3 anos. Ele voltando a Manaus a cada 6 meses, os encontros aumentando gradualmente em intimidade e confiança. Até que um dia, sentada na varanda da minha casa, com ele ao meu lado falando sobre os planos para a próxima viagem, percebi que estava apaixonada. Era um sentimento estranho para mim, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Guardei para mim por mais algum tempo, testando, verificando, me certificando que não era apenas gratidão ou carência. Quando finalmente falei, ele não pareceu surpreso. Eu soube desde o primeiro dia, confessou, mas também soube que você precisava de tempo, que tinha cicatrizes que eu não conhecia, dores que eu respeitava mesmo sem entender completamente. Foi a primeira vez que choramos juntos, eu de alívio por ser compreendida sem precisar explicar tudo, ele de alegria por finalmente quebrar a última barreira entre nós. O relacionamento seguiu num ritmo próprio, respeitoso, atento às minhas limitações. Aurélio nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu podia dar. Quando lhe contei partes da minha história, nunca tudo, algumas coisas são pesadas demais para compartilhar mesmo com quem amamos, ele chorou comigo, segurou minhas mãos e disse as únicas palavras que faziam sentido. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Não foi sua culpa. E você é mais forte e incrível do que imagina por ter sobrevivido e se tornado quem é. Nos casamos quando eu tinha 42 anos, tarde para os padrões da época, mas no tempo certo para nós. Foi uma cerimônia simples, com poucos convidados, na casa de Dona Iracema, que fez questão de nos abençoar no jeito tradicional do povo dela. Não usei vestido branco. Escolhi um azul escuro, como as águas do Rio Negro. Não tive pai para me levar ao altar. Caminhei sozinha, orgulhosa do caminho que tinha trilhado para chegar até ali. Depois do casamento, veio a decisão mais difícil: ficar em Manaus ou ir para Santa Catarina com ele. Amava minha cidade, meu trabalho, a comunidade que tinha construído, mas também ansiava por um recomeço completo, longe das memórias, longe dos fantasmas que ainda às vezes me visitavam nos cantos escuros da casa, nos becos familiares da cidade. Depois de muita reflexão, decidimos ir para o sul. Vendi a casa, passei a banca do mercado para uma das minhas filhas, mais dedicadas, e me preparei para uma nova vida. A despedida foi dolorosa e doce ao mesmo tempo. Chorei ao abraçar Dona Iracema, já tão frágil que parecia que o vento poderia levá-la. Você vai curar outras feridas em outros lugares, ela disse. É seu destino. As mulheres que tinha ajudado ao longo dos anos vieram todas se despedir, trazendo pequenos presentes, uma planta, um amuleto, uma carta de agradecimento. Cada uma dessas mulheres carregava um pedaço da minha história. Cada uma seguiria levando adiante algo que tínhamos construído juntas. Parti de Manaus num dia de chuva fina, daquela que mais parece uma névoa úmida. O rio, as palafitas, a floresta ao fundo, tudo parecia se despedir, acenando entre gotas de água. Levava comigo apenas o essencial: algumas roupas, meus livros mais preciosos, sementes das plantas que eram minhas companheiras de cura e, claro, o ralador de madeira e dentes de pirarucu da minha avó. Aquele pequeno objeto que tinha sido testemunha silenciosa de toda a minha vida, da inocência à dor, da vingança à cura, e agora, finalmente, ao amor. A viagem para Santa Catarina foi longa e cansativa, mas cheia de descobertas. Nunca tinha saído do Amazonas antes. Nunca tinha visto montanhas. Nunca tinha sentido um frio que fizesse os dentes baterem. Cada cidade, cada paisagem era uma revelação. E Aurélio, paciente como sempre, me explicava tudo, me mostrava tudo, orgulhoso de poder me apresentar seu mundo como eu tinha apresentado o meu a ele. Chegamos a Florianópolis num entardecer dourado de outono. A cidade era diferente de tudo o que conhecia. O mar azul, em vez do rio escuro, as casas de alvenaria em vez das palafitas de madeira, o ar fresco e salgado em vez do calor úmido da floresta.
A casa que seria nossa ficava num bairro simples, mas agradável, com vista para uma faixa de mar que brilhava ao longe. Não era grande nem luxuosa, mas era aconchegante, limpa, cheia de luz. Um bom lugar para recomeçar. Os primeiros meses foram de adaptação. Estranhei o clima, os costumes, a forma diferente de falar. Senti falta das minhas plantas, dos meus clientes, da comunidade que tinha construído. Mas aos poucos, como uma semente transplantada, comecei a criar raízes naquele novo solo. Plantei um jardim de ervas no quintal pequeno. Nem todas sobreviveram ao clima diferente, mas muitas se adaptaram como eu estava me adaptando. Comecei a atender algumas pessoas do bairro que vinham em busca de remédios naturais para pequenos problemas. A fama da curandeira do norte se espalhou lentamente. Aurélio apoiou cada passo dessa transição. Construiu uma estufa pequena para as plantas que precisavam de mais calor, trouxe livros sobre a flora local para que eu pudesse expandir meu conhecimento, apresentou-me a pessoas que poderiam se interessar pelo meu trabalho. Nosso relacionamento crescia junto com essa nova fase, se fortalecia nas dificuldades superadas juntos, se aprofundava na cumplicidade diária. Era um amor adulto, consciente, construído com paciência e respeito, tão diferente de tudo que já tinha conhecido antes. Hoje, com meus 78 anos nas costas, vivo nessa casinha simples à beira-mar em Florianópolis. Não é mansão, mas para mim é um palácio. Da janela da cozinha, vejo o mar todo dia, às vezes calmo como um lago, outras bravo como uma fera. Esse azul infinito me dá uma paz que nunca achei que fosse encontrar na vida. Tenho meu cantinho no quintal, onde planto minhas ervas. Muitas trazidas lá do Amazonas, adaptadas aqui para o clima do sul com muito carinho e paciência. A priprioca, a andiroba, o quebra-pedra, todas resistindo bravamente ao frio que às vezes castiga. Como eu, são sobreviventes teimosas que se reinventaram longe da terra natal. O maior presente que a vida me deu, além da liberdade que tanto lutei para conquistar, foi minha filha Vitória. Veio quando eu já tinha 43 anos, quase desistindo de ser mãe. Uma gravidez difícil, cheia de medos e fantasmas. Cada vez que a barriga crescia, me lembrava daquela outra gravidez, aos 14 anos, tirada à força pelo meu pai. Cada enjoo, cada movimento do bebê trazia memórias que eu queria esquecer. Mas o Aurélio, sempre paciente, me ajudou a separar as coisas. Aquilo era passado. Isso era presente. Aquilo era violência. Isso era amor. E quando ela nasceu, chorei 3 dias sem parar. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de espanto por ter nos meus braços uma criança que ninguém ia machucar. Batizei ela de Vitória porque ela era isso, minha vitória sobre o passado, sobre a dor, sobre tudo que tentou me destruir. Criei com um cuidado quase exagerado, sempre atenta a qualquer sinal, qualquer perigo. O Aurélio às vezes dizia que eu sufocava a menina, mas eu não conseguia evitar. Conhecia demais o mundo para baixar a guarda. Mesmo assim, tentei não passar meus medos para ela, só minha força. Contei partes da minha história quando ela tinha idade para entender, não tudo. Algumas coisas são pesadas demais até para dividir com uma filha adulta. Mas o suficiente para ela saber de onde vinha, que sangue corria nas veias dela. Talvez por causa dessas histórias, talvez pelo exemplo, ela decidiu ser médica. Estudou feito louca, entrou na faculdade com as melhores notas. Lembro do dia da formatura. Eu, uma mulher que mal sabia ler direito quando jovem, vendo minha filha receber o diploma de doutora. Chorei escondido, para não borrar a maquiagem que ela mesma tinha feito em mim. Hoje a Vitória é especialista em atender mulheres e crianças vítimas de violência. Tem uma clínica em Florianópolis onde trata não só o corpo, mas a alma dessas pessoas. Muitas das técnicas que usa para curar os traumas, ela aprendeu comigo, com as ervas, com os rituais que a dona Iracema me ensinou lá no Amazonas. Mesmo aposentada oficialmente, ainda recebo mulheres aqui em casa para consultas informais. Vêm procurando remédios para problemas simples, uma dor de cabeça, uma inflamação, uma insônia.
Mas muitas vezes o que precisam mesmo é de um ouvido atento, de um conselho sincero, de um espaço seguro para falar o que não podem dizer em outro lugar. Preparo um chá, sento na varanda com elas e deixo o mar e o vento fazerem parte da cura. A natureza sabe o que faz, como dizia a dona Iracema. E sabe mesmo. O Aurélio se foi faz 5 anos, um derrame fulminante enquanto dormia. Não sofreu, graças a Deus. Foram quase 30 anos juntos, os melhores da minha vida. Um homem que me ensinou que nem todos são monstros, que o toque pode ser gentil, que amor não precisa doer. Sinto falta dele todo dia, mas sou grata pelo tempo que tivemos. Muita gente vive 100 anos sem conhecer um amor assim. A vida tá boa agora, mas seria mentira dizer que o passado não me visita ainda. Tem noites que acordo gritando, suando frio, o coração disparado. Nos pesadelos, estou de volta àquela palafita em Manaus, com 9 anos, e ele está vindo em minha direção. Tão real que posso sentir o cheiro de cachaça, o peso das mãos dele. Nesses momentos, levanto, vou até a janela, olho o mar até a respiração acalmar. Repito como um mantra. Ele está morto. Você está viva? Você venceu. Também nunca consegui me livrar completamente dos problemas com intimidade. Mesmo com o Aurélio, que era a paciência em pessoa, tinha momentos que travava, que o corpo simplesmente não respondia, que o medo era maior que o desejo. Ele entendia, nunca me pressionou. Aprendemos outros jeitos de demonstrar amor, outros caminhos para a intimidade que não passavam necessariamente pelo corpo. Foi um alívio descobrir que amar não precisa doer, que prazer não precisa vir depois de dor. O que me salvou, e continua salvando até hoje, é ajudar outras mulheres. Cada vez que consigo tirar alguém de uma situação parecida com a que vivi, é como se curasse um pedacinho de mim mesma. Cada menina que vejo crescer forte, independente, livre dos medos que me amarraram por tantos anos, é uma vitória não só dela, mas minha também. É como se cada uma delas fosse um eco do que poderia ter sido minha vida se tivesse tido ajuda antes, se alguém tivesse me visto, me ouvido, me estendido a mão. O mar também me cura. Coisa engraçada, nasci e cresci à beira do rio, mas foi o mar que me trouxe paz. Talvez porque o rio me lembre daquela vida, daquela casa, daqueles anos de terror. O mar é novo, é diferente, não carrega essas memórias. Quando olho para o horizonte infinito, sinto que os problemas ficam pequenos, que o passado vai se diluindo como sal na água. As plantas também são minhas aliadas na cura diária. Cuidar delas, ver crescerem fortes mesmo longe de sua terra natal, me ensina que adaptação não é fraqueza, é sobrevivência. Dessas décadas todas de vida, tirei algumas lições que faço questão de passar adiante. A primeira, e mais importante, aprenda a identificar os sinais precoces de abuso. O controle excessivo, o isolamento, a humilhação disfarçada de brincadeira, a culpa que eles sempre jogam em cima da vítima. Essas coisas nunca melhoram sozinhas, só pioram com o tempo. Se eu tivesse tido alguém para me ensinar isso quando menina, talvez minha história fosse diferente. Outra lição fundamental. Mulher precisa ter independência financeira. Dinheiro próprio, conta no banco só dela, uma profissão, um saber que ninguém pode tirar. Foi isso que me salvou no final. Saber fazer algo que tinha valor, que me permitia sobreviver sozinha. Quantas mulheres continuam em relacionamentos abusivos porque não têm como se sustentar? Quantas mães, como a minha, fingem não ver os horrores que acontecem dentro de casa porque dependem do dinheiro que o monstro traz? Por isso, sempre ensinei minhas filhas adotivas a trabalhar, a poupar, a construir sua independência tijolo por tijolo. Também aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é força. Durante anos pensei que tinha que aguentar tudo sozinha, que ninguém se importaria, que ninguém acreditaria. E por muito tempo foi verdade. Mas encontrei a dona Iracema e ela me estendeu a mão quando mais precisava. Depois vieram outras, a comunidade indígena, as mulheres que conheci em Manaus, meu marido, minha filha.
Ninguém se salva completamente sozinho. Precisamos uns dos outros, mesmo que seja só para confirmar que não estamos loucos, que o que sentimos é real, que merecemos coisa melhor. E talvez a lição mais difícil: às vezes, a melhor forma de curar a si mesmo é ajudar outros a se curarem. Quando comecei a receber mulheres na minha banquinha do mercado, não era por altruísmo. Era porque via nelas o mesmo olhar perdido que tinha visto tantas vezes no espelho. Ajudando-as, estava na verdade ajudando aquela menina de 9 anos que ainda vivia dentro de mim, gritando por socorro. Cada mulher que saía da minha banca um pouco mais forte, um pouco mais esperançosa, levava consigo um pedacinho do meu próprio fardo. Faz uns 20 anos que recebi uma carta da minha mãe, lá do asilo em Manaus, onde a deixei. Eu mantinha o contato mínimo, mandava dinheiro mensalmente, recebia relatórios ocasionais sobre a saúde dela. Mas não visitava, não escrevia, não alimentava aquele vínculo que tinha sido quebrado tantas vezes. A carta chegou num envelope amarelado, com uma caligrafia trêmula que mal reconheci. Minha filha, começava, e já aí senti um aperto no peito. Ela nunca tinha me chamado assim antes. Era sempre menina, Otacília, nunca algo que indicasse conexão, posse, responsabilidade. A carta era longa, 6 páginas de arrependimento, de explicações, de pedidos de perdão. Contava como a doença tinha nublado sua mente por anos, como o medo a tinha paralisado, como se arrependia todos os dias de não ter me protegido. Dizia que entendia se eu nunca pudesse perdoá-la, mas queria que eu soubesse que me amava, que se orgulhava da mulher que me tornei apesar de tudo, que pedia a Deus todos os dias para aliviar a dor que ela sabia que eu carregava. Li a carta uma vez, depois guardei numa gaveta e nunca mais olhei. Não respondi. Não por raiva ou ressentimento. Esses sentimentos já tinham perdido a força cortante dos primeiros anos. Mas porque algumas traições são grandes demais, algumas feridas profundas demais para serem fechadas com palavras num papel. Porque perdoar não significa voltar atrás, fingir que nada aconteceu, retomar relações que nunca existiram de verdade. Com o tempo, aprendi que perdão e esquecimento são coisas bem diferentes. Perdoei minha mãe, no sentido de que não desejo mal a ela, não alimento ódio, não deixo que a amargura contra ela me consuma. Mas não esqueci. Não posso esquecer aquelas noites em que ela fingia dormir, enquanto eu era violentada na mesma cama. Não posso ignorar os anos de cumplicidade silenciosa, as oportunidades de me salvar que ela deixou passar. E por isso, meu perdão é silencioso, é interno, é para mim mesma mais que para ela. Não é uma ponte para a reconexão, é uma forma de me libertar do peso de carregar aquela história. Ela faleceu alguns anos depois daquela carta, sem nunca ter recebido resposta minha. Não fui ao enterro. Paguei por tudo, garantindo que tivesse um funeral digno, mas não consegui estar lá. Algumas pessoas não entenderam, acharam frio, cruel. Mas a vida é mais complicada que essas simplificações. Às vezes, a forma mais honesta de respeitar alguém é manter a distância que o dano causado criou. Quando olho para trás, para esse longo caminho que trilhei, sinto um orgulho calmo, contido, mas real. Não pelo que sofri, ninguém deveria se orgulhar de sofrimento, mas pelo que construí a partir dele. Pelos números que contam uma história diferente daquela menina aterrorizada da palafita. Mais de 200 mulheres que ajudei diretamente a sair de situações abusivas, desde meus tempos em Manaus até hoje em Florianópolis. Minhas receitas medicinais usadas em toda a região sul, algumas até incorporadas por médicos em tratamentos complementares. As técnicas de cura emocional que ensinei à minha filha e que hoje ajudam pacientes na clínica dela. E tem meus cadernos, dezenas deles, preenchidos com letra torta, mas determinada, guardando o conhecimento acumulado em décadas. Receitas, fórmulas, propriedades de plantas, rituais de cura, histórias de mulheres que atendi, reflexões sobre a vida e a dor e a cura.
Minha filha me convenceu a organizar tudo isso num livro, para que o conhecimento não se perca quando eu for. Estamos trabalhando nisso juntas nas noites de inverno, ela digitando no computador enquanto eu dito, explico, lembro. Será meu legado visível, algo que ficará além de mim. Mas meu maior orgulho, minha maior alegria, é minha neta Ana. Filha da Vitória, tem 12 anos agora. A mesma idade que eu tinha quando o inferno já tinha começado na minha vida. Olho para ela, forte, confiante, cercada de amor e proteção, e vejo 3 gerações de cura. A avó que sobreviveu, a mãe que transformou a dor em vocação de ajudar, e essa menina que cresce sem medo, sem sombras, que não sabe o que é dormir de olhos abertos, esperando passos no corredor. Meu maior sonho é vê-la crescer assim, livre. Ver o que ela fará com essa liberdade que para mim foi tão cara, tão difícil de conquistar. Tenho esperança. Não aquela esperança ingênua da juventude, mas uma esperança madura, realista, de que estamos construindo um Brasil onde meninas não precisem se defender sozinhas. Onde existam redes de apoio, onde a palavra de uma criança valha mais que a reputação de um adulto, onde a justiça não seja tão falha para os fracos e tão benevolente com os poderosos. Não é um mundo perfeito, não é um mundo sem dor. Isso seria fantasia. Mas um mundo onde a dor não seja ignorada, onde o sofrimento não seja normalizado, onde vítimas não precisem recorrer a medidas desesperadas para sobreviver. Quando minha hora chegar, e a essa altura da vida, não deve demorar muito, quero partir olhando para o mar. Aquele mesmo mar que me acolheu quando vim do norte, que me deu uma nova chance, que me ensinou sobre infinito e possibilidades. Quero ir embora em paz, livre como nunca pude ser quando jovem. Sabendo que, apesar de tudo, vivi uma vida plena. Não perfeita, ninguém tem isso. Mas minha. Uma vida que depois de décadas nas mãos de outros, consegui reclamar como propriedade exclusivamente minha. Eu sou Otacília Teixeira, mulher que transformou cicatrizes em força e venenos em cura. Se você quer conhecer mais histórias como a minha, de mulheres que a vida tentou quebrar mas não conseguiu, se inscreva no canal Sabedoria da Vovó. Tem muita velhinha por esse Brasil com histórias que fariam suas pernas tremerem, mas que precisam ser contadas para que nossas netas não precisem vivê-las. O mesmo conhecimento que me ajudou a fazer justiça me ensinou a curar. A mesma mão que preparou veneno hoje prepara remédio. Não me orgulho de tudo que fiz, mas olho nos olhos de qualquer um sem baixar a cabeça, porque sobrevivi quando tudo...